Parashá Kitavô, mais uma vez, é uma ideia simples, mas que é pouco falada abertamente, assim. Tem muito material, mas a gente não fala muito sobre essa ideia. Então a mitzvah que a gente vai falar hoje é a mitzvah de Bikurim, né, que são os famosos primeiros frutos, né, aquela ideia da gente levar, das pessoas que plantam, levarem os primeiros frutos que aparecerem para o templo, né? Então eu botei aí no número 1 das notas aí, logo os primeiros passuquim do Parashá, que dizem assim: quando entrares a terra de Hashem, que Hashem, teu Deus, te dá por herança, herdares e nela habitares, tomarás as primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra. Então, tipo, tá dizendo todo fruto, mas tem um limite, né? Não é exatamente todo fruto. Depois ele vai explicar exatamente o que é, mas ainda assim, que Hashem, teu Deus, ele vai explicar, na verdade, o que é o fruto que é considerado nessa mitzvah, né? Não é necessariamente, não é só porque deu batata que você vai levar batata. E porás um cesto e irás ao lugar que Hashem, teu Deus, escolher para ele fazer habitar seu nome. E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje a Hashem, teu Deus, e manifesto-lhe minha gratidão, porque entrei na terra que Hashem jurou a nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e pousará diante do altar de Hashem, teu Deus. Então, parece bem simples. Os primeiros frutos, chegou lá, deu o primeiro fruto, ele amadureceu, você leva para o templo. Tá? Então, e assim, é interessante ver a importância que os comentaristas dão para essa mitzvah. Parece que é uma mitzvah que não tem todos os fogos de artifício e tal, mas ela tem sim, tá? A gente vai ver, inclusive, que é uma das mitzvot mais interessantes do ponto de vista de como fazer, né? Então, ela, inclusive, talvez ela é mais importante do que outras, se a gente for botar numa ordem de importância, né? E é muito difícil da gente dizer o porquê. Afinal, ninguém aqui levou bicurim, pelo menos não deveria ter levado, não tem tempo, né? A gente não faz isso mais. Então, qual que é a grande importância dessa mitzvah, né? Não tem como fazer nesse momento, né? Já que a gente tem outras 613, como é que é essa que não dá para fazer agora e não é todo mundo que faz, afinal não é todo mundo que planta coisa, é mais importante do que uma das outras 612, por exemplo, né? Então, como que a gente pode dizer que essa importância existe, né? Então, em Bereshit, a gente tem no primeiro passuque um comentário muito interessante do Rashi, voltando lá para o começo da Torá, né? Lá em Gênesis, a gente tem o primeiro passuque que o Rashi fala assim, né? Bereshit bara Elohim, que eles falam assim, e no começo Hashem criou. Ih, eu esqueci de traduzir, né? Tá, desculpa aí, pessoal, tá no 2 aí, eu vou traduzir rapidinho o que está escrito aí. Na primeira explicação do Rashi, ele vai dizer o seguinte, que essa explanation in the manner of our rabbis explained, God created the world for the sake of the Torah, which is called, e aí ele fala que em Provérbios, a Torá é chamada de Reshit, né? Então a Torá, o mundo é criado por causa da Torá. Um dos comentários mais famosos que existem sobre a criação do mundo é que a Torá é como se fosse a planta baixa do mundo, é o que deu forma para o mundo, né? Então, aí que ele está explicando que em Provérbios também é usada a palavra Reshit para Torá, certo? E aí, logo em seguida, ele vai falar uma coisa assim, the first fruit of thy corn, né? Então, a primeira fruta que você colher também é chamado de Reshit, né? Então, você também deve traduzir Bereshit bara Elohim como Bereshit barô, certo? E aí, essa que é o começo da criação do mundo. O que o Rashi está falando aí? Ele está falando que a gente tem uma questão muito importante aqui, que o Rashi está dizendo que o mundo foi criado para a mitzvah de Bikurim. Aí você fica assim, não, peraí. A primeira até vai, né? O primeiro motivo até vai. A Torá e tudo mais, muito importante. Mas falar que o mundo inteiro foi criado só para que alguém fizesse essa mitzvah é um pouquinho demais, né? Então, mas essa é a explicação do Rashi a partir do Midrash, tá? De onde que vem isso, né? Então, o Hazal está basicamente dizendo que Hashem criou o mundo por causa dessa mitzvah de Bikurim. E o Al-Shir Akadosh, ele explica, ele vai e faz a pergunta que a gente acabou de fazer. Como assim? De onde que vem essa noção, né? O que tem de tão importante nessa mitzvah que ela seria... Então,
no lugar de falar, não, isso aqui não vai, isso aqui a gente não pode levar em consideração, ele faz a pergunta de porquê. E a gente vai analisar essa pergunta hoje, essa pergunta do Alscher, tá? Então, aí no 3, esse aí eu traduzi, eu tinha certeza, esse aí tenho certeza que eu traduzi. No 3 a gente tem, só para explicar para quem não está muito familiarizado com os temas, com os termos, mas a Guemará, o Talmud, na verdade, ele é dividido em 2 pedaços, a Mishnah e a Guemará. Mishnah é um conteúdo mais antigo, sem muita explicação, vamos dizer assim, não tem discussão, na verdade, tem mais explicação. A Guemará é mais a discussão sobre a Mishnah, certo? Então a gente vai, na Mishnah, a gente vai na explicação direta dos rabinos aqui. Então, como é que alguém cumpre a mitzvah de Bikurim? E aí eles vão começar a descrever como que se faria na época a mitzvah de Bikurim. Ele fala assim, o homem vai até seu campo, vê o figo que amadureceu, ou um cacho de uvas que amadureceu, ou uma romã que amadureceu. Ele deve amarrar uma corda em volta e dizer, ainda antes de colher, tá? Antes, ela tá madura lá no pé, ele vai lá e tem que amarrar uma corda em volta do que for que está maduro primeiro. E aí ele fala assim, esses serão bicurim, ou seja, esse aqui está marcado e vai para o templo. Certo? Aí Rabi Shimon diz, mesmo assim, ele deve designá-los novamente como bicurim depois de retirar seu local. Então, depois de colher a fruta, ele de novo tem que fazer isso segundo Rabi Shimon, tá? Logo em seguida, a Mishnah diz assim, aqueles que viviam próximos a Yerushalayim traziam figos e uvas frescas, ou seja, quem morava perto de Yerushalayim tinha como levar a fruta assim que colhesse. Enquanto, faltam Enei, os que viviam longe os trariam secos. Então, levaria uva passa, levaria figo seco, essas coisas. E aí tem uma parte muito interessante. Um boi vinha à sua frente com seus chifres decorados com ouro e uma coroa de folhas de oliveira em sua cabeça. Ou seja, saiu um boi todo pomposão lá, ele ia diante era uma procissão praticamente, com o boi todo decorado. Tocava-se flauta até que chegassem perto de Yerushalayim. Tá? Isso para quem não mora dentro. Quando eles chegassem, enviavam mensageiros e enfeitavam seus bicurim. Ou seja, você tinha que mandar alguém para avisar que estava chegando alguém com bicurim lá no templo. E aí vem a parte mais interessante. Os governantes, chefes e tesoureiros viriam saudá-los de acordo com seus postos viriam. Todos os artesãos se levantavam e cumprimentavam dizendo, nossos irmãos, homens de tal lugar, damos-lhes boas-vindas em paz. E aí tem uma coisa muito interessante sobre essa ideia, que é, se a gente for ver a Lahá nessa parte, uma pessoa que está trabalhando, teoricamente, não pode parar o trabalho para falar com outra pessoa. Porque isso é considerado furto. Isso é considerado roubo porque você não está no seu tempo. O tempo não é seu. Você vendeu, então você tem que dar 100% do seu tempo para o outro. Óbvio que isso é uma coisa pesada, é assim mesmo, tem que ter um limite, vamos dizer assim, mas por que a Mishnah está falando, sabendo disso, e isso é discutido em outras Mishnayot, sabendo disso, por que a Mishnah está falando que esses casos, principalmente ele está falando dos artesãos, os governantes também às vezes estavam trabalhando, os tesoureiros também estavam trabalhando, os chefes também estavam, todo mundo estava trabalhando, essas pessoas podem simplesmente parar o que estavam fazendo para saudar a pessoa que está vindo trazer bicurim. De onde que vem isso? Né? Então, como que a Mishnah pode justificar isso? Né? Então, se passasse alguém como um lulav, por exemplo, um etrog, por mais bonito que fosse o lulav ou o etrog, essas pessoas não poderiam parar de fazer o que elas estavam fazendo para saudar esse indivíduo. Ou se passasse alguém com tefilim no braço, também não poderia. Se passasse o Gadol Hador, se passasse o maior estudioso da época, também não faria diferença nenhuma e ele não poderia se mexer. Agora, um cara que está andando com um boi todo enfeitado e trazendo frutos até o templo, esse pode. Então, como assim? Essa é outra pergunta do Asher. Qual é a lógica desse pensamento, né? Então, as perguntas são as seguintes que eu queria fazer. O que fez Hazal falar, que a gente já fez a pergunta, o que fez Hazal falar que a mitzvah de Bikurim é tão importante que ela é a razão para a criação do mundo? A segunda pergunta é por que os trabalhadores são permitidos a largar os postos, a basicamente fazer o que não pode fazer para saudar essas pessoas e para cumprimentar essas pessoas que passam? E o que é esse ritual de pintar o chifre do boi de ouro, de botar uma coroa no boi, de levar com uma carroça um pote com um cesto com uma fruta, ou um cacho de uva, alguma coisa assim? O que é isso? Né? Então,
Em Devarim, nesse mesmo capítulo, ainda sobre a mitzvah, no Passuque 10 diz o seguinte: eis que agora eu trouxe as primícias, essa pessoa já declarando para o Cohen, tá? Eis que agora trouxe as primícias do fruto da terra, que me deste, ó Hashem, e pousarás o cesto diante de Hashem teu Deus, e prostrarás diante de Hashem teu Deus. E aí fala, o que tem aí? O que tem de mais? Só que se a gente for no hebraico, 1, 2, 3, 4, 5, você vai assim, a parte é veatá, rine, reveti, et reshit, ou seja, o primeiro prihadamá, primeiro fruto da terra. Só que a gente falou de figo, a gente falou de uva, a gente falou de romã. Quando você vai fazer uma bênção sobre essas coisas, a uva é diferente, tá? Então vamos pegar os outros que têm coisas em comum. Todas as outras frutas, todos os outros frutos que seriam considerados bicurim aí, se a gente fosse fazer uma bênção para comer, a gente faria Baruch Hashem Bore Pri Haetz. Quando você vai comer batata, você fala Hadama. Quando você vai comer coisas que vêm do chão, você vai comer aspargo, você fala Hadama. Então por que a Torá está usando Etereshit Pri Hadama, não Haetz? Não faz muito sentido, né? Então, a benção, que nem eu falei, se você for comer couve-flor, você faz Hadama. Então, por que não é Haetz? Por que é Pri Haetz? É fruto, obviamente, ele, na tradução, ele botou fruto da terra, mas teria que ser da árvore, não? Né? Essa que é a pergunta também do Alcher. O que tem aí? Então, por que a gente faz Hadamá? Essa é a quarta pergunta. E não Haetz. Então, Rosh Hashanah está chegando. Bezat Hashem, todo mundo vai ter como passar bem o Rosh Hashanah. Espero que melhore tudo que a gente está passando, né? E a gente tem 2 dias e 2 leituras de Torá em Rosh Hashanah. O primeiro dia a gente lê uma coisa, o segundo dia a gente lê outra. Se eu fosse perguntar para vocês assim, qual que seria a leitura mais importante de Rosh Hashanah? Qual que seria, tipo, se você fosse escolher uma coisa para ler, alguma coisa que alguém fez que foi joia, assim, do ponto de vista, foi uma coisa muito importante que aconteceu. Por mais difícil que seja a gente entender aquela coisa, qual que seria a primeira coisa que passaria pela cabeça? E a gente já pensa, a primeira resposta que normalmente vem à cabeça é a Akedah, que a gente lê bastante, a gente fala bastante da Akedah, Akedah Yitzhak, que é um dos maiores atos que alguém já fez, segundo os comentaristas. Então, o fato de basicamente, porque a gente está falando de julgamento, né? A gente fala de Yom Adin, a gente fala de dia de julgamento, que é Rosh Hashanah, e basicamente Abraham entregou tudo que ele tinha, todas as esperanças para o futuro que ele tinha, ele entregou naquele momento, né? Então, e outra, né? Quando a gente toca o shofar, é para lembrar da Akedah, né? Então, tem todos esses detalhes. Então, a gente lê a Akedah no primeiro dia? Não. O primeiro dia é o mais importante. E a gente lê a Akedah no segundo dia, não no primeiro. O que a gente lê no primeiro dia? A lógica cronológica parece ficar mais fácil. A gente lê no primeiro dia a notícia de que o nascimento de Isaac, a notícia que Sara vai ter um filho. E por que não troca? Por que a gente, já que no primeiro dia é mais importante, a gente fala, teoricamente, o primeiro dia é mais importante, por que a gente não fala da Akedah e a gente deixa essa segunda parte para o segundo dia, essa primeira parte, na verdade, para o segundo dia? Né? Essa é uma outra pergunta. Mas a gente não faz isso. A gente lê primeiro essa história de Sara recebendo e tendo filho, e no segundo que a gente lê a Akedah. Por que não trocar a ordem? Né? Então, se a gente fosse listar aqui as grandes coisas que podem acontecer com o povo, que o povo pode fazer, né? Quando a gente fala do tripé, quando a gente fala dessas coisas todas, né? Quais são as grandes coisas que a gente pode fazer nesse ponto de vista espiritual, nesse ponto de vista como um povo que tem ligação com Hashem, né? Qual que é a ideia? Primeiro que a gente fala costuma ser Talmud Torah, né? A gente costuma falar de Talmud Torah e Gamilut Hassadim, são as duas mais fortes, né? A gente fala desses dois com frequência, estudar a Torá e fazer espalhar atos de bondade, vamos dizer assim, né? São coisas muito importantes dentro do judaísmo. Então a Guemará fala
que inclusive isso era explicado para as crianças no Beit Midrash antes delas poderem começar a estudar. Quando ia explicar o Aleph Beit, uma explicação expandida do Aleph Beit seria essa ideia de quando você fala de Aleph e Beit, você fala de Aleph Binah. Binah é um tipo de conhecimento, então aprender Torá. Quando o Aleph e o Beit tem essa ligação com aprender Torá. E o Gimel Dalet, que vem em seguida, é Gimal Dalin, que é faça bondade, fazer boas ações, né? E esses são, no fim das contas, os grandes objetivos. E o Rabbi Chaim Vital, né, que é ele é aluno do grado Vilna Gaon, né? Ele costuma falar que assim, antes de dormir, ele costumava falar que antes de dormir você tem que sempre se perguntar se você estudou bem hoje e se você fez Hesed durante o dia. Para um dia completo você tem que ter feito os dois, né? Então, beleza, a gente tem duas coisas, mas o que mais? E eu não falo de mitzvot, assim, no geral. A gente fala de geral mesmo, assim, porque não necessariamente mitzvah, né? Então a Torá, por exemplo, fala de temor a Hashem, amor a Hashem, de se segurar, de se manter próximo de Hashem, essas coisas, né? Mas a gente tem um aspecto que é o assunto de hoje, que é pouco explorado, tá? E muitas vezes esquecido. O Rabbeinu Yonah, acho que eu botei, no Sharei Teshuvah, o Rabbeinu Yonah vai explicar a ideia. Então, ele fala assim, depois de falar dos grandes objetivos como aprender a Torá, fazer Hesed, o grande objetivo é nos lembrar e contemplar, tá, tem mais um erro de português aí, alguns na verdade, contemplar a bondade e o quanto recebemos de Hashem, como está escrito, que disso se aperceba quem é sábio e compreenderá. Então, a bondade misericordiosa de Hashem. Isso está em Terrilim, tá? Eu esqueci de botar aí, mas está em Salmos, é Salmo 107, 43, tá? Então, uma pessoa que aprendeu a Torá, fez mitzvot, fez Hesed, temeu, amou, se apegou a Hashem, essas coisas, não foi necessariamente efetivo se ele esqueceu de agradecer. Se ele esqueceu de ser grato, se ele esqueceu de contemplar todas essas coisas. Então, grande parte é perdida se você ignora essa consideração. É isso que o Rabbeinu Yonah está falando aí. Então, hoje o assunto é Hakarat Tov, hoje o assunto é gratidão. Né? Hakarat Tov, em hebraico, na verdade, quer dizer reconhecer o bem. Né? Você ser capaz de reconhecer o bem. Isso é gratidão no hebraico. Então, e é uma área muito especial das nossas vidas. Porque todo mundo sabe o quanto que isso é importante, vamos dizer assim. Talvez por isso seja pouco falado. No 5 aí, no Sharei Oral, o Ravi Avigdor Miller, ele fala o seguinte: esquecemos o quanto é fundamental agradecer ao Eterno pelo que ele fez por nós. Livros inteiros, como Rovot HaLevavot em português é... Deveres do coração. Deveres do coração, obrigado. Muito obrigado. Deveres do coração, é isso mesmo. Foram escritos para entendermos isso, ou seja, temos vários livros e eles descrevem o livro de Mussar, que é muito importante aí, que é o Rovot HaLevavot, Deveres do Coração, do Rabi Barquia Ibn Pakudá, para falar justamente sobre isso, né? E aí o Alshir, logo em seguida, a gente vai ler sobre a ideia dos Bikurim, ele escreve o seguinte: a função da vida é permitir que o ser humano reconheça toda a Hesed que Hashem faz para agradecer. Você tem que reconhecer para poder agradecer. Não seja ingrato. Tá? Então ele falando, não seja ingrato. Essa é a ideia. Então, não é sobre agradecer, não é só sobre agradecer, tá, pessoal? Para agradecer, a gente precisa primeiro reconhecer. Então aí vem a primeira parte da Hakarat Tov. Reconhecer o bem que as pessoas fazem e que a Hashem faz, certo? Então a gente pode fazer todas as outras coisas, mas se a gente não cumprir com esse objetivo, vai ficar sempre um buraco lá. Pode fazer todos os mitzvot, pode fazer toda a resta que você quiser, mas se você esquecer desse reconhecimento que leva à gratidão, vai faltar alguma coisa. Então a gente precisa pensar, meditar sobre essa ideia. Sobre exemplos simples. Às vezes você está andando e não percebe. Você, pô, tô andando, tem gente que não anda. Não precisa necessariamente fazer uma comparação, tá? Mas você está andando. Ainda bem que você está andando. Né? Você está comendo normalmente. Ainda bem que você está comendo normalmente. Né?
Então, Baruch Hashem, basicamente. Então, a ideia é pensar em tudo que... Quem já estudou um pouquinho de biologia sabe o quanto que o corpo humano é meio complicado, né? De como é que todas essas coisas dão certo ao mesmo tempo. Então, quantas coisas tem que acontecer para você acordar no dia seguinte, por exemplo, acordar de manhã? Quantas coisas tem que ser favoráveis para você conseguir acordar? Se a gente for pensando um pouquinho nisso, se a gente for pensando em cada coisa que acontece, a gente vai ver certas situações que são meio complicadas de estarem acontecendo. A gente pode até pensar em milagre às vezes. Cara, tem tanta coisa que pode dar errado no teu corpo que é absurdo, né? Então, são coisas de fine tuning, né? É muito sutil, mas são coisas que a gente se esquece disso, né? Então, por exemplo, capacidade pulmonar. A gente consegue respirar 4 litros de oxigênio, de ar, na verdade, não oxigênio. Mas para encher o pulmão de uma pessoa, 4 litros. Você enche o pulmão, solta 4 litros. De onde vem isso? E se não tivesse ar para todo mundo, como é que ia ser? A gente está se esforçando um pouquinho para chegar nesse ponto, né? Mas isso é outra discussão. Tem uma história muito legal de alguns livros, de um livro de Mussar, que é um rabino. Eu já contei essa história aqui uma vez. O neto de um rabino vê ele enfiando, ele está com uma bacia de água na frente, ele enfia a cabeça e fica lá. Aí quando ele sai, ele respira, porque ele não aguentava mais ficar sem ar. E aí o netinho perguntou: vovó, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso o tempo inteiro? Ele fala assim: eu esqueci o quanto que é importante a gente ter ar para respirar. E eu queria me lembrar. Óbvio que isso é um exemplo só, mas é uma coisa que é importante, às vezes a gente pensar nessas situações, né? Então, esses dias, né, eu tava dando uma lida em algumas coisas de geografia, e a quantidade de água potável no mundo é absurdamente pequena comparada à quantidade total de água. Mas ainda assim, em situações que presumo que a maioria daqui tá, a gente tem água bastante disponível até, né? Obviamente, isso não vale para todo mundo, mas para a gente vale, então a gente pode agradecer por essas coisas também. Então, a pergunta de o que tem que dar certo para você acordar em todas as manhãs é muito válida. Então, a ideia é, se você se perguntar, eu tenho que acordar mesmo todo dia de manhã para fazer shaharit? Não. Se você não estiver vivo, você não precisa fazer isso. Tá? Então, a ideia é essa. A ideia é, se você está vivo, tem um motivo. Estou falando que o único motivo, não, tudo... Calma, é uma coisa de cada vez. Mas se tem um motivo, pense. Né? Então, se o coração parar, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa mais agradecer nada, você vai só ficar lá tranquilo, seu lugarzinho lá depois você se vira com o que vai acontecer depois, mas se você precisa botar tefilim todo dia, só se você tiver um braço. Se você não tiver um braço, está isento. Né? Então, tem todas essas coisas. Então, para o Alsher, o propósito da existência, a partir dessa pergunta que ele fez, o propósito da existência é reconhecer, o propósito da existência do mundo é reconhecer o que Hashem faz por nós e, a partir disso, agradecer. Essa é a ideia inicial. Então, por que Hashem criou o mundo? Quando o Rashi fala por causa do Bikurim, por causa dos primeiros frutos, o que tem a ver? O que tem a ver? Pensa na situação. É um agricultor, a gente tem esse agricultor que ele ara o solo, planta sementes, espera crescer, cuida daquele troço, vê crescer, pega os frutos e pensa, todo o meu trabalho valeu a pena. A partir do momento que ele viu o primeiro fruto, ele fala, todo o meu trabalho valeu a pena. E aí, o que acontece? Hashem está pedindo o quê? Que desse todo o seu trabalho, você pegue só a primeira coisa que aparecer e leve para o templo, né, no caso. Isso seria o suficiente para você reconhecer e agradecer pelo que Hashem fez. Você tem sua parte. Mas, se você acredita que Hashem domina, controla o mundo, vamos dizer assim, principalmente a parte natural, essas coisas, fica difícil de você tirar o dele dessa história também, né? Então, e se ele fizer isso, se o agricultor fizer isso, ele está dizendo para Hashem que ele entendeu isso e que essa ação é uma ação de reconhecimento e agradecimento, essa ação de levar. Essa é a razão do mundo desse ponto de vista, a partir desse comentário. Né? Não tem nada mais
que a gente possa fazer por Hashem. A gente não pode fazer nada por Hashem, na verdade. A única coisa que a gente pode fazer, segundo esse ponto de vista, é ser grato. Né? Se Hashem é todo poderoso, se ele tem toda essa habilidade, a gente não tem o que oferecer para ele em troca, não tem nada para devolver, vamos dizer assim. Ele tem tudo já, não precisa disso. Quem não tem tudo somos nós. Então, agradecer faz parte de uma coisa da gente ganhar também. Né? Então, Hashem está sempre dando chesed para o ser humano. Sempre. Seja ar, seja seu corpo funcionando direitinho, seja a comida, a água, você se movimentar, tudo isso é chesed de Hashem. Tá? Então, todo momento você tem a possibilidade em qualquer momento de parar e reconhecer essa situação. Você não necessariamente precisa fazer isso o tempo inteiro, mas sempre que você puder fazer um pouquinho disso e entender um pouco do que ele faz por nós, né? Então, essa é a grandeza dessa mitzvah de Bikurim. Esse que é o grande ponto dessa mitzvah de Bikurim. Não é você fazer a mitzvah, é você entender o que é que a mitzvah está ensinando. Né? Então, o que a mitzvah está ensinando? O potencial dela é muito maior do que só a mitzvah. É ensinar alguma coisa, é você aprender alguma coisa que é muito importante. Que, segundo esse comentário, seria a razão da criação do mundo. Certo? Lembrando que, assim, você vai perguntar por que Hashem criou o mundo? A explicação que a gente mais ouve dentro do judaísmo é justamente essa. Por chesed, por bondade. Porque bondade tem que ser passada para outra pessoa, para outra coisa. Você não faz chesed para si mesmo. Tá? Você tem que fazer chesed por alguém. Certo? Então, mesma coisa quando a gente lembra da Akedah. Por isso que a gente lembra da Akedah logo. Porque tem todo um aspecto de chesed ali. Né? Mas Hazal fala que você não tem que lembrar de chesed. Você tem que lembrar, na verdade, da chesed primeiro. Os comentários falam, a primeira coisa que você tem que lembrar é de chesed. Se essa é a razão da criação do mundo, você tem que lembrar primeiro a chesed que Hashem fez para Sara. Depois a gente pensa em Abraham. Tá? Primeiro a chesed que Sara recebe. Primeiro a ideia de que Sara recebe a profecia, recebe toda a situação. Então essa é a coisa mais importante, não é a Akedah, no caso. A Akedah é importante, mas aqui a primeira leitura tem que ser a leitura que tem a ver com Sara e Yitzhak. Tá? Então, é isso que Hazal está falando. A maior mitzvah nessa história é lembrar da chesed que Hashem fez. A maior mitzvah para Rosh Hashanah é lembrar o que Hashem faz por nós. Então, se a gente está se preparando para o Yom Adin, para Rosh Hashanah, para o dia do julgamento, você não pode se esquecer disso. Tá? Eu acho que é o Abraão que fala. A gente sempre esquece que Rosh Hashanah tem festa, tem mel, tem maçã, essas coisas todas. Tem ralá, né? Mas o dia complicado é Rosh Hashanah. O dia do julgamento é Rosh Hashanah. Né? Yom Kippur, que tá todo mundo morrendo de fome, passando mal essas coisas, já foi o julgamento. Agora é o perdão. Então, devia estar todo mundo mais alegre. Entendeu? Então, se a gente está se preparando, a gente não pode se esquecer da Midah de Hakarat Tov. A gente não pode esquecer da Midah de reconhecer o bem. E eu botei aí alguns escritos de alguns grandes caras de Mussar. O Rabbi Shlomo Wolbe, a quem eu já citei aqui algumas vezes, escreve sobre Hakarat Tov no 7. Gratidão é intelectualmente agradável e é uma ótima midá. Então, por que constantemente somos ingratos? É uma pergunta muito óbvia. Se você pensar, ser grato é uma coisa muito boa. É isso que ele está falando. Você ser grato é excelente, mas a gente tende a ser ingrato. E ele fala assim, temos duas razões. A primeira é a impressão de que se tem que... Eu acho que eu traduzi isso errado. Tudo que vem por si mesmo. E que tudo é merecido. Ou seja, tudo que veio para você, você que mereceu. Então, se eu fiz tudo, eu mereço, então não precisa ser grata a nada. Essa é a primeira impressão. A outra razão é, quando eu recebo algo bom de alguém e eu reconheço que isso é bom, a impressão pode ser de dívida. Ou seja, se você perceber que alguém fez uma coisa boa para você, você fica, não estou devendo essa pessoa agora. Isso não é verdade. Tá? Se alguém está fazendo hesed para que a outra pessoa fique na dívida, não é hesed, tá? É empréstimo. E aí, o outro que eu escrevi, que eu botei, é o do Rabbi Mordechai Grifter, também sobre a Hakarat Tov no 8.
Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre querer mais. Portanto, é fácil esquecer da gratidão e da alegria que vem daquele bem que já possuímos. Devemos buscar e sentir a alegria completa. Falta de alegria com aquilo que temos é destrutivo, tanto físico quanto espiritualmente. Ou seja, se você não tem hesed, se você não é grato por aquilo que você tem, você está se destruindo tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quem já vê uma pessoa muito invejosa sabe que as pessoas se roem de verdade, comem unha, essas coisas. Então, isso é bem verdade isso que ele está falando agora, né? Então, eu vou dar eu trouxe um exemplo aqui de hesed que é muito importante. Vamos dizer assim, você não se dá bem com seus pais, seja qual for o motivo, você tem que visitar. Vou dificultar mais ainda. Alarricamente, uma pessoa que se converte, teoricamente, não está mais ligada aos pais. Tá? Se essa pessoa quiser que você vá em algum lugar fazer alguma coisa, visitá-la ou alguma coisa parecida, você pode visitar, você visita, o que você faz? O Rabbi Moshe Feinstein diz assim, se você não for, você além de estar humilhando a pessoa, por mais que alarricamente não tenha nada a ver ou qualquer coisa parecida, você, além de estar humilhando a pessoa, você está descumprindo mitzvah. E não é só a mitzvah de Kibud Avedem, né? Não é só a mitzvah de honrar pai e mãe. Tá? Ele fala uma coisa que é muito importante, isso vale para todo mundo. Uma das leis de Noah é não ser ingrato. Aí você fala, não, isso não é uma das 7 leis de Noah. Como é que pode ser? Não ser ingrato? O que tem a ver isso? E aí ele dá uma explicação interessante aí. No 9. Qualquer mitzvah que tenha base na razão humana é obrigatória para toda a humanidade. Ou seja, qualquer coisa que seja lógica, todo mundo é obrigado a fazer. Não matar. Óbvio que é uma das 7, mas não matar. É meio lógico. Você não pode matar as pessoas. Não pode sair matando as pessoas. Não tem sociedade. Não tem nada. Né? Então, mesma coisa, olha aqui. Ser ingrato é ruim de forma lógica, não só espiritual. É lógico. Ninguém quer gente ingrata por perto. Né? Então, o Rabbi Moshe Feinstein traz essa noção que é muito interessante. Então, ser ingrato é uma coisa horrível. Por isso seria uma mitzvah para todo mundo. Não ser ingrato. Né? Então, o Hazal diz que a gente tem 3 casos na Torá em que a expressão Betzem Hayom Hazeh é usada, né? Que seria no dia de hoje, né? Justamente no dia de hoje, agora. Né? Em Noach, né? Que a gente já falou um pouquinho mais cedo de outra coisa, porque, segundo o Midrash, ele teria sido ameaçado se ele entrasse na arca. Se entrasse na arca, ele ia sair na porrada, o pessoal ia tirar ele na porrada, vamos dizer assim. E ele não ia poder, porque Hashem mandou, ele não poderia fazer isso, as pessoas em volta não iam deixar, segundo o Midrash. E aí como se Hashem estivesse dizendo, vá, entre, agora quando ele fala Betzem Hayom Hazeh, e vamos ver se eles são capazes de fazer alguma coisa. Ele entrou, ninguém fez nada. Segunda vez que aparece é quando a gente está querendo sair do Egito, está começando a sair do Egito. Mesma coisa. Os egípcios não querem deixar a gente sair, e aí o que acontece? Hashem fala a mesma coisa. Fala de novo. Be'etzem Hayom Hazeh. Vocês vão sair no dia de hoje. Então, mais uma vez, vamos ver se alguém vai ser capaz de segurar isso. E a terceira vez, que é a mais interessante, a terceira vez é quando Moshe vai morrer. Quando Moshe vai morrer, Hashem manda ele ir para o monte no qual ele vai morrer e fala a mesma coisa. Por que ele fala? Porque se o povo soubesse, não ia deixar ele subir. E Hashem age da mesma forma. Aí o Rabbi Haim Shmulevitz pergunta. É muito fácil a gente entender Hashem falando isso quando a gente está falando de pessoas que estão querendo agredir Noah, quando pessoas que estão querendo manter o povo na escravidão e coisas parecidas. Coisas que têm a ver com força bruta. Mas o que tem a ver com o caso de Moshe? Por que essa expressão está sendo usada no caso de Moshe? Quando o anjo, principalmente, ele ia morrer. Quando o anjo da morte vem, não tem muito o que a gente fazer. Eles vão fazer o quê? Dar porrada no anjo da morte? Né? Então, não tem o que fazer. E aí o Rabbi Haim responde o seguinte: o sentimento de gratidão verdadeira é capaz de evitar até a morte.
Porque ela puxa as pessoas de volta. Esse sentimento puxa as pessoas de volta, mantendo-as nesse mundo. Aí você fala, tá, mas muito bonito, mas o que tem a ver? Eu botei aí uma fonte interessante aí. Em Melachim Aleph, em Reis, primeira Reis, 17, 20. Quem sabe essa história, quem não sabe eu vou explicar. Eliyahu Hanavi tá de hóspede na casa de uma pessoa. O filho dessa pessoa morre. E Eliyahu ressuscita esse filho. Mas olha só o que Eliyahu vai falar antes de trazer o menino de volta. E clamou a Hashem no 10. E disse, ó Hashem, meu Deus, afligiste também essa viúva com quem moro, matando seu filho? Eu sou grato a essa pessoa e você deixou esse menino ir embora? É isso que ele está dizendo. Eu tenho gratidão profunda para essa pessoa que está me deixando viver aqui. Não é possível levar o filho dela agora. Por favor, devolve. E Hashem devolve. Então, tem no próprio Tanar um exemplo disso. Né? Então, Eliyahu traz a criança de volta com Hakarat Tov, com gratidão, que é tão poderosa que pode, segundo Rabi Haim, manter as pessoas nesse mundo. Foi o caso. Então, voltando à pergunta, lá da batata, que a gente falou, né? Por que é Pri Ha'adamah e não Pri Ha'etz? Certo? Alguns dizem o seguinte, eu trouxe alguns comentários aqui. Uns comentários falam o seguinte, as frutas ainda não estão maduras quando você vai levar, segundo esses comentaristas. Então você faz Adamá. E realmente, se você for comer uma fruta que não está madura, você faz Adamá. Certo? Outras dizem o seguinte, a gente também leva trigo. E trigo não é Haetz, é Hadamá. E trigo tem uma coisa maior, vamos dizer assim. O trigo é mais considerado. Ok. Mas o Hidá não gosta dessas respostas e ele sugere outra. Ele fala o seguinte, trazer Bikurim é uma retificação, ou seja, é um conserto para a transgressão de Adam Arishon. De Adam lá atrás, quando Adam foi expulso do jardim, o Hidá está falando que você levar o Bikurim é para consertar aquele erro. O que Adam tem a ver com essa história? Né? E por isso que a gente fala Adamá. A gente fala Adamá porque, teoricamente, a gente está tentando consertar o erro de Adam lá no Gan Eden. O que isso tem a ver? O que Hashem pede de Adam quando está no Gan Eden? Fala assim, você vai fazer uma coisa, você vai cuidar da terra e você não vai comer dessa árvore aqui. O que Adam faz? Adam come. E o que Hashem fala para ele? A partir do momento que você comeu, você abriu as portas para a morte entrar nesse mundo. Você vai morrer agora. Eu já tinha te avisado antes, se você não ouviu, você vai morrer. Certo? Por que ele recebe essa sentença, vamos dizer assim, não tem como fazer techuvá, não tem como ele se resolver de alguma forma, não tem como se arrepender por ter comido o fruto. Ele fez techuvá por ter comido o fruto. Ele não fez techuvá, e esse é o comentário do Hidá. Ele não fez techuvá por outra coisa. Né? Ele tem outra averá, tem outra transgressão de Adão que ele faz que não não está aí nessa história. Vamos lá pro 11, pro número 11 que eu botei. Tem o Pasuk e o comentário do Rashi, os dois Pasuk e o comentário do Rashi. A Hashem disse o seguinte, quem te disse que estás nu? Por acaso comeste da árvore da qual te ordenei não comer? E olha a resposta de Adão. E o homem disse, a mulher que deste para mim, ela me deu da árvore e comi. Bom, se fosse seu filho falando um negócio desse, você deu alguma coisa pro seu filho mandasse um migué desse aí, você não ia gostar. E aí o Rashi vira e comenta o seguinte, aqui ele mostrou ingratidão, está no Talmud de Avodazara 5b. Então, a segunda transgressão de Adão foi ingratidão. Ele ter recebido a mulher que Hashem falou, você não pode ficar sozinho. Ele vai falar,
Foi a mulher que você me deu aí, eu não fiz nada não. Só seguir. Então, Adão é ingrato, esse que é o problema, né? Ele não podia falar isso, certo? E aí, comentário do Rashi em Devarim 26.3, vamos voltar lá para 26.3 lá em cima, lá no primeiro. No 3 está dizendo assim: e virás ao sacerdote que tiver naquele dia e dirá: declaro hoje a Hashem, teu Deus, que manifeste-lhe minha gratidão. Então, você está abertamente manifestando a gratidão. E o Rashi no 11? Não, no 12. O Rashi no 12 diz: ele deve declarar a gratidão para não ser ingrato. Ele faz essa declaração toda para não ser ingrato. Ou seja, essa é a ligação que o Ridá faz. O Ridá fala: aqui a gente está sendo grato porque Adão foi ingrato lá atrás. E tem toda uma ligação. Quando Adão foi ingrato, o que Adão recebe? Né? Qual é a maldição? Né? Esse bicurim, na verdade, é uma capará, é um conserto para a transgressão de Adão, para essa transgressão de Adão. Ele foi ingrato e ele nunca fez techuvá contra essa ingratidão. E isso é o que você tem, é por isso que você tem que declarar gratidão. E o Sefer Hovot Levavot, o Deveres do Coração, pergunta por que os Kohanim... tem uma coisa que eu esqueci de falar. Quando Adão é expulso, Hashem amaldiçoou a terra. E é por isso que quando você fala Adamá, porque a terra está amaldiçoada e você está tentando consertar aquele problema. Você está tentando tirar a maldição da terra quando você faz a Bikurim, quando você faz a maldição do Bikurim. Né? E o Sefer Hovot Levavot vai perguntar o porquê dos Kohanim. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas os Kohanim recebem 24 presentes por serem Kohanim. Né? E aí o Hovot Levavot, o Deveres do Coração, pergunta: por quê? Por que eles recebem 24 presentes? E aí a maioria responde porque eles fazem um serviço extra. Por isso que eles recebem a coisa a mais. Mas o Rabi Pakudá responde: não, peraí. É o contrário. Por eles receberem coisa a mais, eles têm mais obrigação. Mesma coisa a gente vê com Moshe. A gente fala de Moshe. Mas Moshe só errou umas 2 vezes aí, ué. Por que ele não vai poder entrar na terra por causa de 2 erros? Porque ele tinha muita obrigação. Ele não cumpriu todas as obrigações dele. Certo? Então essa é a ideia. Por eles receberem mais coisa, eles têm mais responsabilidade. E se Hashem faz hesed por você, você tem que reconhecer, fazer mitzvot, fazer todas essas coisas, é um jeito de reconhecer. E Hashem ainda assim te dá mais. Não necessariamente está te dando mais obrigação, mas está te dando mais. Então, Rosh Hashanah está chegando, e como é que Hashem vai decidir o próximo ano para você, para mim, para todo mundo? Segundo o Deveres do Coração do Ibn Pakudá, se a pessoa reconheceu que recebeu tudo aquilo que recebeu de bom em 5.780, ela vai receber em 5.781 muito mais. É isso que ele está explicando. Então, se você quiser garantir Hesed de Hashem, tudo que você precisa fazer é reconhecer e agradecer. E melhorar a sua avodá dessa forma, melhorar seu serviço dessa forma. E aí, todo mundo está querendo, esperando que as coisas melhorem no momento agora, né? A gente está numa situação muito complicada. Então, eu até vi alguém botando uma brincadeira lá. Pergunto para os meus amigos judeus se o próximo ano já vai ser melhor, né? Porque a gente já vai começar um pouquinho antes. Então, se a gente quer que seja melhor, tem que reconhecer, tem que agradecer. Tá ruim? Tá, mas podia estar bem pior. Né? Podia estar bem pior. Então, o Rabbi Avigdor Miller, ele sempre fala uma frase, ele falava, né? Sempre falava uma frase antes de Rosh Hashanah. Ele falava o seguinte: se você quer que as coisas melhorem no próximo ano, tenha certeza das coisas boas que recebeste nesse ano. Seja grato pela sua vida. Ele falava isso. Às vezes as coisas não estão tão boas. E assim, tem umas coisas bonitinhas, tem algumas musiquinhas dentro do judaísmo que
Fala, vamos agradecer pelas coisas boas e pelas melhores ainda. Ou seja, você não fala de coisas ruins. Tem coisas que são melhores que outras, mas ruim, talvez não, né? Então, assim, tem coisas que são muito melhores que outras, né? Então, a ideia do Rafa Victor é essa. Reconheça o bem, agradeça pela sua vida, agradeça por enxergar, agradeça por andar, agradeça pelos seus filhos, pelas possibilidades que você tem. Por menores, por pior que você acha que é aquilo. Voltando à ideia do Rabi Mordecai Gifter. A gente tem a tendência de sempre querer mais. É fácil de esquecer aquilo que você tem. Você fica sempre pensando no próximo. Você nunca pensa no que está aqui do teu lado. Sempre pensa no que você quer no futuro. Ah, quero comprar tal coisa, quero tal carro, quero não sei o quê. E agora, esse carro que está andando e não está dando problema? Ou está dando problema, mas está resolvendo rápido? Ou está dando problema, mas é o que você tem, paciência, né? É melhor do que você... Se você andasse a pé, você não ia chegar onde você tem que chegar, coisa parecida. Certo? Então, esse ponto é muito importante. Agradecer por tudo. Obrigado pela minha sanidade numa situação dessa. Muita gente que não está legal, ficando em casa o dia inteiro. Mas se você manteve sua sanidade, já é alguma coisa muito importante, né? Respirar, comer, tudo isso é importante. Então, como é que a gente adquire Hakarata Tov? O Rav Miller no Shari Oroto fala uma coisa que é interessante. Se uma pessoa acabou de comer, você come, aí você... Não, agora eu comi, agora eu vou fazer o Bicata Amazon, né? Que é, teoricamente é uma mitzvah, você tem que... Teoricamente não, é uma mitzvah, e você tem que fazer, não sei o quê. Você vai agradecer pela comida, você agradece Hashem pela comida, mas aí, sei lá, seu marido, sua esposa fez o almoço e você não agradeceu ele. De que adianta você agradecer a Hashem se você não agradeceu quem fez a comida também? Então ele fala, não adianta nada você fazer o Bicata Amazônia, mas não agradecer sua esposa ou aquela pessoa que fez a comida como... E antes, é como se você não fizer isso, se você não agradecer a pessoa que fez a comida, é como se você não tivesse feito o Bicata Amazônia. É isso que ele está falando, né? Então, se você não é capaz, o que ele está dizendo aqui é, se você não é capaz de reconhecer o bem que as pessoas fazem para você, o bem que a gente recebe das outras pessoas, com certeza você não vai conseguir reconhecer o bem que Hashem faz por você. Você precisa reconhecer o óbvio primeiro, para depois reconhecer o mais difícil depois. Né? É que nem aprender a ler. Se você não sabe ler uma palavra de 3 letras, como é que você vai ler paralelepípedo? Não vai conseguir. Né? Então, você precisa reconhecer o básico primeiro, para depois reconhecer o melhor. Então, a amidade Hakarat Tov, ela é trabalhada quando você reconhece, ou seja, a amidade de gratidão, a característica da gratidão, ela é trabalhada quando você reconhece o bem que as outras pessoas fazem por você. Quando a gente reconhece o que as outras pessoas fazem de bom para nós. E depois você pode passar por o nível de reconhecer o que Hashem faz de bom para você. Certo? Então, vamos a gente ver esse conceito, por exemplo, com o faraó. O faraó é o maior exemplo desse conceito. O que acontece? Yosef vai e salva o Egito de todas aquelas desgraças que pode acontecer. Logo depois aparece assim a frase. E veio um faraó que não reconheceu Yosef. Então ele esqueceu de Yosef. E qual é o passo seguinte? Ele perguntar, quem é esse Deus aí de quem você está falando? Ele já não reconheceu o que Yosef fez, ele não vai reconhecer Hashem. Quando Moshe fala, não, Hashem está falando para a gente sair. Ele fala, não sei quem é esse cara. Né? Então o faraó pergunta, quem é Hashem? Eu não sei quem é. Mas quando a gente reconhece o bem que os outros fazem para nós, a gente tem a possibilidade de chegar num nível diferente. A gente tem a possibilidade de melhorar nessa coisa. A gente tem a possibilidade de reconhecer o que Hashem também faz por nós. E o que, segundo o Rabbeinu Yonah, é um dos propósitos da vida. Você reconhecer o bem que Hashem faz. Consequentemente, também reconhecer o bem que os outros fazem por você ou por qualquer coisa que seja. Pela mitzvah de Bikurim que a gente aprende isso, segundo o Rabbeinu Yonah. E é o que ensina Hakarat Tov. É onde a gente aprende Hakarat Tov. A gente aprende a gratidão da Torá. Essa é a razão para a criação, segundo essa ideia. Eu espero que a gente possa levar um pouquinho desse pensamento que eu achei muito interessante. Espero que todos tenham achado interessante também. Desse ponto para Rosh Hashanah, que é muito importante que a gente tenha essa gratidão para que o ano 5.781 seja um pouco mais tranquilo e que a gente receba mais coisa. Pessoal, obrigado. Boa noite.